Fala, tropa, tô na área para trazer as análises desse sabadão, tá? Que tá recheado de jogos do Brasileirão, né? Teremos Corinthians Internacional, teremos Bahia e Botafogo, Fluminense e Sport, teremos Ceará contra o Vitória, além de outros jogos, né? Jogos da Europa. E aí tá recheado de jogos, sendo muitos campeonatos, né? Que a gente tá na reta final ali, e campeonatos que vai numa reta final muito decisiva, né? Por exemplo, o Napoli precisando vencer para se manter na liderança. A Inter de Milão também vai jogar, tem o Barcelona, né? Tem muitos jogos que eu vou estar analisando aqui para vocês, beleza? Já curte o vídeo, já se inscreve no canal imediatamente que o bicho vai pegar aqui. Tem muitos jogos hoje para você e não só hoje. Amanhã também no domingão e durante a semana toda nós temos a volta da Champions League. Amassamos na Champions League na ida, né? Foram 6 greens e um red, né? E agora vai vir os jogos da volta. Então já se inscreve aqui, tá? Já curte o vídeo para o YouTube poder entregar para mais pessoas, a gente poder ajudar mais pessoas, beleza? Vou começar com os mandantes que eu selecionei aqui favoritos. Uns a gente vai utilizar a vitória deles, outros a gente vai trabalhar no ao vivo, outros a gente vai combinar em uma dupla. Então presta bem atenção. Vou começar com o Aston Villa contra o Fulham, né? O Aston Villa está brigando por uma vaga na Champions. O Aston Villa está aqui com 34 jogos e 57 pontos, tá? O Forest perdeu o jogo para o Brentford, então o Forest aqui continua com 60 pontos. Se o Aston Villa vencer esse jogo contra o Fulham, vai a 60 pontos, ou seja, empata com o Forest e empata com o Chelsea, tá? Eu tô gravando esse vídeo, o Chelsea vai enfrentar o Liverpool no domingo. Jogo duro, apesar do Liverpool já ser campeão, ainda é um jogo duro. E eu tô gravando esse vídeo antes de acontecer o jogo do City contra a equipe do Wolverhampton. Eu acredito que o City tenha vencido, né? Mas a briga do Aston Villa é justamente por essa quinta colocação. E a briga é direta com o Forest e com o Chelsea. O Fulham briga ali por uma sétima colocação, mas, cara, sinceramente, eu não vejo o Fulham aqui nessa sétima colocação não, tá? Porque a diferença é de 9 pontos, né? Caso perca esse jogo. E é um jogo onde eu vejo o Aston Villa favorito por ter um time melhor, por jogar melhor e pela necessidade de ser bem maior da vitória. Então eu vejo justamente o Aston Villa saindo com a vitória. Inclusive o último jogo que eles se enfrentaram, os últimos jogos, né, o Aston Villa tem levado a melhor. Na temporada, venceu aqui em 2023, né, venceu por 3-1, e venceu por 2-1. E não é jogo de ida, fora de casa venceu por 3-1 a equipe do Fulham. Então agora focado somente na Premier League, né, já foi desclassificado da Copa, já foi desclassificado da Champions, o foco agora é a Premier League. Eles vão brigar para voltar para a Champions League. Então eu gosto de estar a favor dessa vitória, está pagando em 73, na minha opinião está pagando muito bem. E eu acredito que o Aston Villa saia com essa vitória. No ao vivo, caso o Aston Villa tome um gol, aí eu vou estar de olho no ambos marcam aqui, ou pro Aston Villa empatar no ao vivo, tá? Mas eu acredito nessa vitória aqui do Aston Villa. Outro time que precisa vencer, porque está brigando por uma vaga de Champions, é o Villarreal. O Villarreal está aqui na quinta colocação, só que logo atrás tem um Betis com 54 pontos, então vai ser uma briga até o final entre esses dois. Só que em contrapartida, o Osasuna está brigando com o Celta de Vigo por a vaga na Liga Europa, né? Então a diferença é de 2 pontos. Então, assim, eu acredito que vai ser um jogo difícil. Se esse jogo fosse na casa do Osasuna, eu não iria aqui falar para vocês que o Villarreal era favorito, porque o Osasuna em casa é um time muito chato. E fora de casa também continua sendo um time muito chato, só que é diferente quando joga dentro de casa, né? Então, esse jogo, eu coloquei aqui o Villarreal como favorito, por jogar em casa, tá? Mas é um jogo que eu não recomendo vocês fazerem essa aposta no pré-jogo. Eu recomendo vocês assistirem no ao vivo e tomar a decisão baseada no ao vivo, tá? E não baseado no pré-jogo. Até porque os últimos jogos entre eles foram jogos, assim, duros, né? A gente pega os últimos 2 jogos, beleza, que foi na casa do Osasuna, e aí os 2 jogos terminaram empatados. Quando o jogo foi na casa do Villarreal, o Villarreal ganhou os últimos 2 jogos que enfrentou o Osasuna em casa. Então, aqui eu deixo essa observação para vocês. Espera no ao vivo, validou, viu que o Villarreal está melhor? Aí você vai lá e pega a vitória do Villarreal, beleza? Que em casa sempre joga muito bem, né? Sempre joga muito bem. Aqui é porque enfrentou 2 adversários difíceis e o outro foi o Real Madrid. Eles amassaram aqui o Real Madrid. Inclusive, o melhor da partida para mim foi o Courtois. O Mbappé fez 2 gols, né, ali no primeiro tempo, mas o Courtois para mim foi o melhor da partida. Mas em casa o Villarreal é realmente muito bom, tá? Mas leva esse jogo para o ao vivo, beleza, galera? Uma partida que dá para utilizar aqui no pré-jogo, porque eu coloquei para complementar odds, né? Para você fazer uma dupla, utilizar uma dupla que você queira fazer, é o Galatasaray que vai enfrentar o Sivasspor, tá?
O Sivasspor vai estar disputando aqui contra o rebaixamento, né, brigando com o Alanyaspor, ambos com 34 pontos, o Bodrum também com 34 pontos. Só que o Galatasaray está brigando pelo título e tem um ataque avassalador. São 5 pontos de diferença, sabe que não pode estar vacilando com o Fenerbahçe, porque ainda faltam algumas rodadas. Então, em caso, eu acredito que sai com a vitória. É um super favorito hoje do dia para você combinar em uma dupla. Uma final que nós teremos é a final da Champions League asiática, né? O Al-Ahly vem de uma grande vitória contra o Al-Hilal e o Kawasaki vem de uma grande vitória contra o Al-Nassr, né? Eliminou o Cristiano Ronaldo, mas aqui a diferença dos dois times é gigantesca, né? O Al-Ahly é bem superior, é um time com muitas peças ofensivas ali de qualidade, né, velho? Não é à toa que meteu 3 gols ali no Al-Hilal e tá muito focado nessa Champions. O Al-Nassr é um time que se defende mal, né? Por isso que o Kawasaki conseguiu ali fazer 3 gols, porque é um time que realmente toma muitos gols porque se defende mal, muito mal mesmo. Não é o caso do Al-Ahly. O Al-Ahly tem uma defesa melhor, porque tem um meio campo, na minha opinião, melhor defensivamente, tá? E todo mundo corre muito aqui no time do Al-Ahly. Diferente do Al-Nassr, que tem Cristiano Ronaldo que, porra, não marca, né? Não marca. O Duran também é um cara que não marca, então só aí já tem 2 jogadores que não marcam. E ainda tem o Mané que, cara, até ajuda um pouco mais comparado a Cristiano Ronaldo e ao Duran, mas também é um cara que não marca, velho. É um cara que não marca. Então, o Al-Nassr acaba sendo muito vulnerável por conta desses caras, velho. Por conta desses caras. E não é o caso do Al-Ahly. O Al-Ahly tem Firmino, que, porra, ajuda na marcação, Galeno ajuda na marcação, Mahrez ajuda na marcação, e aí fica o Toney lá na frente que realmente não marca, tá? Então é um jogador. E, porra, falei 4 caras, velho, 4 caras de um nível muito top. Então, assim, eu não vejo o Al-Ahly perdendo essa final. Acredito na vitória do Al-Ahly, tá? E o mercado que eu gosto também é o mercado de gols, pelo menos 2 gols. Eu sei que tá pagando pouco, mas se você juntar a vitória do Al-Ahly com o over 1,5, vai pagar aqui 1,55, tá? E é uma boa, visto que a gente pega os jogos de ambos os times, né? Nos últimos 10 jogos do Al-Ahly aconteceu o over 1,5 e nos últimos 10 jogos do Kawasaki aconteceu em 8 o over 1,5. Então é algo que eu acredito que deve se repetir. O Borussia Dortmund vai enfrentar a equipe do Wolfsburg, né? O Wolfsburg numa sequência ruim, o Wolfsburg que não briga mais por nada, então já largou a temporada. E um jogo muito importante para o Borussia Dortmund. Só para mostrar para vocês aqui a sequência do Wolfsburg, ó. Perdeu para o Freiburg, empatou com mais, perdeu para o Leipzig, perdeu para o Union Berlin, perdeu para o Heidenheim, perdeu para o Augsburg, empatou com o St. Pauli. A última vitória do Wolfsburg foi contra o Werder Bremen lá no dia 1º do 3, tá? E depois disso foi só ladeira abaixo. Realmente os caras largaram, né, a temporada. E como eu falei, o Borussia voltou a jogar até bem, né? E tá brigando por uma vaga de Champions League, tá? Então precisa muito vencer a equipe do Borussia Dortmund. Visto que o Freiburg vai enfrentar o Leverkusen, então não tem uma tarefa fácil pela frente. O Leipzig vai enfrentar o Bayern de Munique, também não tem uma tarefa fácil. Então, vamos supor aqui que o Freiburg perca, né, e o Leipzig perca o jogo. Vencendo esse jogo, o Borussia vai para 51 pontos. Ou seja, iguala aqui, na verdade, passa, né, o Freiburg e fica na 4ª colocação, que é onde eles querem estar para poder estar na Champions League. Então, essa vitória do Borussia Dortmund é algo que eu gosto, tá? É algo que eu vou estar a favor. E eu gosto também para o goleiro do Wolfsburg fazer pelo menos 3 defesas. Tá? Então, dá para você, que já é uma aposta criada aqui que eu estou compartilhando para vocês, que é a vitória do Borussia Dortmund e para o Wolfsburg fazer 3 defesas. Tá? O Borussia Dortmund em casa deve amassar esse jogo pela necessidade da vitória, tá? Pela necessidade da vitória que vocês tenham. O jogo da Inter de Milão vai enfrentar o Verona. A Inter de Milão agora não pode vacilar, né? Precisa vencer, até porque está aqui, ó, com 3 pontos atrás do Napoli, pode perder o campeonato italiano. Só que tem um ponto, né? A Inter de Milão vai enfrentar o Barcelona na terça-feira. Então, eu não sei, eu estou gravando esse vídeo aqui, eu não sei qual vai ser a escalação da Inter de Milão. Então, a minha recomendação para vocês é: espera a escalação da Inter de Milão e leve esse jogo para o ao vivo, tá? Analise esse jogo no ao vivo, porque a Inter de Milão fez um grande jogo contra o Barcelona, mas antes disso, vinha de algumas 3 partidas seguidas ali ruins, né? Muito pobre ofensivamente, e tem um grande jogo na terça-feira contra o Barcelona pela semifinal, jogo de volta pela semifinal da Champions League. Então, eu não sei qual vai ser a escalação da Inter de Milão. Por isso que leva esse jogo pro ao vivo, beleza? Mas eles são favoritos, obviamente. O PSV vai enfrentar o Fortuna Sittard, né? Muito favorito também, tá pagando muito pouco, eu sei disso.
Eu só deixei aqui como mandante super favorito para vocês estarem de olho na vitória do PSV no primeiro tempo, num gol no primeiro tempo, porque é algo bem legal e algo que vale a pena, né? E outra coisa é para o PSV ter mais cantos também. Eu acredito no domínio máximo aqui do PSV, que está focado agora na Holanda, né? O Ajax praticamente já é campeão, mas o PSV está brigando ali para se manter na segunda colocação e vai enfrentar um adversário muito fraco dentro de casa e eles costumam amassar. Voltou a amassar, né? Agora vamos para os visitantes favoritos. Teremos o Leeds contra o Plymouth. O Leeds está brigando pelo título da Championship com o Burnley, né? Então vai estar a briga aqui muito grande do Burnley e do Leeds, ambos com 97 pontos. Ambos já se classificaram para a primeira divisão. A briga agora é pelo título dos dois, né? Era massa se tivesse um jogo dos dois para brigar por esse título. O Leeds vai enfrentar uma equipe que está brigando ali contra o rebaixamento, né? Que é o Plymouth. O Burnley vai enfrentar o Millwall. Então, acredito que vão ser dois jogos ali bacana para gols, tá? Então, um mercado que eu recomendo para vocês é estar de olho no mercado de gols, tá pagando aqui 1,17. Mas o Leeds não deixa de ser favorito porque vai enfrentar uma equipe bem inferior. Mas pela necessidade de vitória do Plymouth, eu não duvido aprontar aqui não, tá? Então, o mercado de gols é a melhor opção, mas o Leeds está dentre os favoritos. Outro favorito que teremos é o Napoli, que vai enfrentar o Lecce, né? O Napoli, como eu falei anteriormente no jogo da Inter de Milão, é um time que precisa muito da vitória, né? Precisa continuar vencendo agora que está com a vantagem de 3 pontos. É um time bem encaixado, só que vai enfrentar uma equipe que está buscando fugir da zona de rebaixamento, né? O Venezia e o Empoli está aqui com 25 pontos. O Lecce é o primeiro fora da zona de rebaixamento com 27. Ou seja, deve complicar a vida do Napoli, como complicou recentemente agora a vida da Atalanta, né? Eles acabaram aqui complicando a vida da Atalanta. Só que, cara, é uma equipe muito fraca. E aqui, só para mostrar o retrospecto para vocês, já dá para ver. Esse empate contra a Atalanta foi mais um desmérito da Atalanta do que mérito do Lecce, tá? Que perdeu para o Como, perdeu para a Juventus, empatou com Venezia, perdeu para Roma, perdeu para o Genoa, perdeu para o Milan, perdeu para o Fiorentina, perdeu para o Udinese, empatou com o Monza. A pior equipe do campeonato, eles empataram. Então, assim, não tem outra, né, velho? Não tem como não estar a favor do Napoli, um time que joga melhor, coletivamente melhor, todo mundo disponível e, né, precisando para brigar, para vencer o campeonato. Sabe que não pode vacilar de jeito nenhum. O Feyenoord, eu coloquei aqui como favorito, mas os jogos do Feyenoord fora de casa, eu sempre recomendo levar para o ao vivo, analisar no ao vivo, tá? Mas é um time que também precisa vencer, porque está numa briga muito grande com o Utrecht pela essa terceira vaga, que é uma vaga que você vai para os playoffs para depois ir para a Champions League, né? Então é uma vaga muito importante, então é uma disputa bem interessante dos dois. O Utrecht está com 31 jogos, o Feyenoord está com 30, então tem uma certa vantagem aqui do Feyenoord, né? Pode ficar com 3 pontos de vantagem e vai enfrentar uma equipe também que não briga mais por nada. O Heracles não briga mais por nada. Por isso que eu coloquei aqui como visitante favorito, mas eu particularmente vou levar esse jogo para ao vivo, tá? Vou levar esse jogo para ao vivo, validar o que está acontecendo em campo para depois tomar uma decisão. E é o que eu recomendo para vocês também. E os outros dois super favoritos que nós temos mesmo visitante é o Benfica enfrentando o Estoril. Inclusive esse jogo do Benfica dá para utilizar aqui a vitória do Benfica com o handicap -1 do Galatasaray, handicap asiático, tá? Uma dupla que eu fiz, eu deixo aqui para vocês. E outro favorito é o Barcelona. O jogo do Barcelona é aquele mesma situação da Inter de Milão. Eu vou aguardar a escalação do Barcelona. Se o Barcelona for com um time titular e assim, mesmo que seja misto, mas com, por exemplo, um Rafinha e Yamal, né? Ou com Pedri, com Ferran e com Rafinha e o Yamal seja poupado. Mas se for com um time misto e eu ver que tem um time bom, eu estarei provavelmente a favor do Barcelona para vencer no primeiro tempo, né? Mas dá também para utilizar ali o Barcelona para vencer o jogo, para ter mais cantos, mais chute em gol, né? Assim como o PSV também que eu falei para vocês, para ter mais cantos, dá para fazer uma dupla. Mas o Barcelona é super favorito, obviamente. O Valladolid já largou o campeonato, já está rebaixado. E o Barcelona sabe que não pode perder para o Valladolid porque é briga pelo título, né? Então não pode vacilar. No campeonato alemão, eu tenho o jogo do Gladbach e do Hoffenheim. São duas equipes que, cara, o Gladbach está brigando ainda por uma vaguinha aqui pela quinta colocação, né? Então vai com tudo. E o Hoffenheim está brigando para não cair ainda, né? Está brigando para não cair ainda. Apesar que são 5 pontos de diferença, eu acredito que já era, né, aqui pro Heidenheim. E, cara,
eu deixei aqui para o mercado de gols, tá? Vocês podem estar utilizando porque está pagando muito pouco. Não descarto ambos marcam nesse jogo, mas também está pagando muito pouco. Mas é um jogo que tem tudo para ser com gols, né? Até porque você pega aqui a média de gols dos dois times, uma média de gols muito alta, né? 90% dos jogos do Gladbach aconteceu 2 gols, 80% dos jogos do Hoffenheim aconteceu 2 gols, em 70% do Hoffenheim, dos jogos do Hoffenheim aconteceu ambos marcam, em 60% do Gladbach. E outro jogo também favorável para gols vai ser Leipzig contra o Bayern de Munique. O Bayern de Munique pode levantar a taça nesse jogo. O Leipzig precisando vencer para continuar na Champions League. Eu também gosto aqui de olhar para o cenário de gols, porque os jogos do Bayern, vocês sabem, eles têm uma média muito alta de gols marcados e o Leipzig está sofrendo muitos gols nessa temporada. Então eu também gosto do mercado de gols, só que quando você olha, está pagando 1,10, né, para o over 1,5. O ambos marcam é algo que eu vou estar de olho também, mas está pagando em 40, muito pouco também. Vou estar trabalhando no ao vivo e principalmente aqui de olho no Gol HT, tá? No ao vivo, porque pré-jogo as odds estão bem ruins, mas é um jogo bem favorável para gols, beleza? O Amazonas vai enfrentar o Clube do Remo e também um jogo que eu gosto do over 1,5, pagando em 44, a média dos dois times alta de gols marcados do Remo e de gols sofridos do Amazonas, inclusive quando você olha aqui, ó, os jogos do Remo, tá? Ó, tem 1-1, aí teve 1-0 com Curitiba, 2-2, 2-0, 1-1. Então, assim, a maioria dos jogos do Clube do Remo, né? Do Remo aqui, jogos com gols, e o do Amazonas também, né? 1-1, 2-0, 3-1, aí teve esse 0-0 com a Ferroviária, dois times bem ruins, e teve 1-0 para o Goiás, tá? Aqui eu acredito que teremos um jogo favorável para gols. E por último, o jogo para gols aqui, o Saint-Étienne vai enfrentar o Mônaco. Aqui eu vou estar de olho em dois mercados, além de gols, eu vou estar de olho também na vitória do Mônaco. Mas é um jogo favorável para gols porque o Mônaco briga por vaga de Champions League, né, precisa vencer, e o Saint-Étienne briga para sair da zona de rebaixamento, então também precisa vencer. Então quando a gente tem duas equipes que precisam da vitória, né, o empate não é bom para ninguém, e a derrota muito menos, mas o empate não é bom para ninguém, então a tendência é as duas equipes se expor, né? E é o que eu acredito aqui, por isso que eu acredito que vai ser um jogo para gols, e eu não descarto o ambos marcam, tá? Não descarto o ambos marcam. Jogos que eu vou trabalhar no ao vivo, Burnley, né? Já comentei lá quando eu falei do Leeds. Vou estar de olho nesse Burnley. Vou estar de olho também no Alavés e Atlético de Madrid. Um jogo para mim, o Atlético de Madrid já largou o campeonato, a verdade é essa, né? Já não briga mais por nada e já está classificado ali praticamente para Champions. Ceará e Vitória também é um jogo bem equilibrado. Sempre que o Vitória enfrenta o Ceará costuma complicar, né? Tá aqui o retrospecto, ó. A última vez que o Ceará venceu foi em 2021, que venceu o Vitória. Mas nos últimos 3 jogos o Vitória tem levado a melhor, né? Então também vou deixar esse jogo pro ao vivo. E agora vamos falar dos outros jogos do Brasileirão. Fluminense e Sport. Cara, o Fluminense para mim é favorito nesse jogo, tá? Contra o Sport, o jogo no Maracanã. Só que o Fluminense tem tido uma dificuldade muito grande em marcar gols, principalmente nos últimos 2 jogos, contra o Botafogo e agora no meio da semana pela Copa do Brasil. Então, e o Sport ficou descansando, né, no meio da semana porque já foi eliminado da Copa do Brasil. Então, assim, por mais que o Fluminense seja favorito, eu deixei esse jogo pro ao vivo, tá? Para tomar uma decisão baseada no ao vivo, beleza? Mas eu vejo com bons olhos essa possível vitória do Fluminense. Tem um time melhor, né? E com o Renato Gaúcho tá jogando melhor, né? Voltou a encontrar um bom futebol e tá numa posição até muito boa aqui da tabela, né? Apesar da derrota que teve, tá numa posição muito boa da tabela e eu acredito que vai brigar pelo G4, tá? Esse time do Fluminense. Beleza? E o Sport, para mim, defensivamente ainda é um time muito fraco. Se o empate anula estivesse pagando bem, mas está pagando em 25, dava até para pensar em uma duplinha, tá? Eu vou até pensar aqui numa duplinha, um empate anula Fluminense para pré-jogo, com um handicap do Internacional mais 1 ou mais 1,5, pode ser que seja um negócio bom. Vou ver quanto tá pagando. Esse jogo do Corinthians contra o Internacional, o Corinthians, acabei de ver a notícia aqui que o Gustavo Henrique, que era o melhor zagueiro do Corinthians até então, acabou passando, vai passar por uma cirurgia, né, e vai desfalcar. O time tem a estreia aqui no Brasileirão do Mano Menezes, já estreou na Copa do Brasil, onde venceu o Novo Horizontino por 1-0, entrou com um time misto. Só que, cara, a zaga provavelmente do Corinthians vai ser Félix Torres e Ramalho. Ou Kaká e Ramalho, ou Kaká e Félix Torres. Velho, é uma zaga assim, nada confiável. Eu acredito que o Dorival até pode improvisar ali o Ranieri na zaga, tá? Porque é realmente uma zaga muito, mas muito ruim. E o Internacional é um time que ataca muito, muito bem. Então, acredito que o Corinthians vai ter dificuldade dentro de casa. Os últimos jogos entre eles têm sido jogos com gols.
O Corinthians é um time que tem um bom ataque, tem um excelente ataque, mas defensivamente, como eu falei, é muito fraco. O Internacional também vem sofrendo muitos gols, né, no Brasileirão. Então eu gosto de estar de olho nesse over 1,5, tá? Para mim é uma boa. Aqui esse over 1,5 tá pagando em 44. O over 2 até também é uma boa opção. Mas eu vou estar de olho também, vou ver se handicap mais 1,5 quanto tá pagando, porque pode ser uma dupla boa com o empate anula do Fluminense para pré-jogo. E o Bahia vai enfrentar o Botafogo. O Bahia que vem de uma grande vitória na Copa do Brasil, fora de casa, mesmo com o time reserva, né? O Bahia venceu por 1-0. O Botafogo também venceu na Copa do Brasil por 4-0. Só que foi o melhor placar, né, dessa Copa do Brasil. Mas, cara, vou ser sincero para vocês, o prejuízo que o Botafogo teve nesse jogo é gigantesco. Por quê? O Alexander Barbosa, né, saiu machucado e não sei quanto tempo vai ficar fora. E, cara, essa lesão do Barbosa foi muito ruim, num momento muito ruim pro Botafogo, porque vai ter agora também Libertadores, né? E também precisa se recuperar no Brasileirão. E ele vinha sendo o melhor zagueiro do Botafogo. E outro ponto o Savarino também saiu machucado. E o Savarino, a gente sabe que é o melhor jogador do Botafogo. Então o Botafogo, apesar de ter feito um placar elástico por 4-0, perdeu o Savarino, seu melhor jogador, né? E perdeu também o Alexander Barbosa, o seu melhor zagueiro. Então o Botafogo chega desfalcado para esse jogo. E o Bahia poupou, né? O Botafogo ainda jogou com muitos titulares ali. E o Bahia simplesmente poupou ali a grande parte, praticamente todo o time, né? E vai bem descansado aqui para enfrentar o Botafogo. O Bahia que vem de uma grande vitória contra o Palmeiras no Brasileirão, tá? Então, esse empate anula tá pagando muito bem, né? Tá pagando em 57 e é algo que eu vejo com bons olhos. Esse empate anula a Bahia. Dentro de casa é um time muito forte, é um time muito competente. O Botafogo não tem jogado bem fora de casa e com esses dois desfalques eu acredito que vai sofrer aqui contra o Bahia, tá? O empate anula tem valor e, cara, assim, usa o empate anula, tá? Porque o Bahia também tem deixado a desejar nas suas finalizações, tem perdido muito gol. O Bahia é um time que cria muitas oportunidades, mas tem ainda uma certa dificuldade em marcar. Por isso que utiliza o empate anula, mas é uma bet que eu deixo aqui para vocês, beleza? Galera, curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos para cima nesse sabadão.